tem um ponto que eu queria perguntar especificamente para o Leandro, eventualmente para o Uris, né, que eu acho que é interessante a gente colocar isso na pauta. Até janeiro desse ano, os Estados Unidos estavam numa coisa que há muito tempo eles não viam, que era o pleno emprego. Até janeiro desse ano, simplesmente a economia americana estava numa velocidade de crescimento brutal, a economia americana estava ficando mais forte, mais poderosa, estava realmente crescendo de uma maneira dramática. Nós podemos dizer que até o início desse ano, até janeiro, Trump iria se reeleger com folga, porque a administração dele estava produzindo o salário médio do americano crescendo brutalmente, sem um disparo da inflação, pelo contrário, até com deflação em alguns setores, e simplesmente, inclusive, com o salário médio da população afro-americana crescendo violentamente. Ou seja, ele estava conseguindo fazer uma administração econômica absolutamente fantástica. E aí vem o meteoro, que nem diz o Guedes, vem essa situação da pandemia, vem essa situação toda, que simplesmente produz os milhões e milhões de empregados, mas já começa a demonstrar sinais de recuperação. A pergunta que eu tenho é, cara, será que o americano não vai perceber que a pandemia foi uma situação pontual e que, efetivamente falando, a economia estava muito bem administrada pelo Trump antes da pandemia, e assim que sair a pandemia, se o Trump continuasse como presidente, os bons tempos poderiam voltar de uma maneira mais rápida do que colocando um presidente novo como o Biden? Essa é uma pergunta que eu me faço, assim, será que os americanos não perceberam que eles caíram num engodo nesse cenário? Olha, Alexandre, toda a plataforma do Biden, do Partido Democrata, foi questionar a resposta de Trump à epidemia. Mais ou menos da mesma forma que foi colocado aí em relação ao Bolsonaro no Brasil, né? A imprensa de maneira massiva, todo mundo caindo de pau, dizendo o Trump fez pouco da doença. Lembrando que aqui, né, ele mesmo apoiou uma primeira fase de lockdowns, mas não foi suficiente, né? Então, eu não acho que tenha acontecido isso. O eleitorado médio, especialmente as mulheres, é o grupo, né, entre os que votam, que mais se opuseram a Trump, foram mais sensíveis a essa retórica de que ele não tomou os cuidados necessários. O que é uma coisa muito questionável, né? Porque a gente está vendo no mundo inteiro, independentemente do que se faz ou deixa de fazer, a taxa de mortes por milhão é muito parecida, né? Sim. Mas, enfim, uma coisa é a lógica, outra coisa é a emoção, e a gente sabe que política é a resposta emocional das pessoas às situações e como os entes políticos exploram essa resposta emocional. Agora, por outro lado, isso que você falou está gerando um peso na comunidade latina e mesmo no eleitorado negro, o Trump tem crescido sistematicamente. Então, o shift que a gente teve nessas eleições foi eleitorado feminino se virando contra o Trump, né? Entre as mulheres, nas intenções de voto, o Trump está 18% atrás, né? Sendo que ele ganha entre os homens. E no eleitorado negro e latino, que tem um latino até maior do que o negro aqui nos Estados Unidos, apesar dele ter crescido muito, ainda há uma diferença bastante favorável aos democratas. Então, o grande shift eleitoral aí foi no eleitorado feminino e entre os idosos, que sempre votaram mais republicano. Por quê? Justamente por conta do coronavírus, né? Aí sim, a grande questão que eu tenho se de fato, né, não tem aí motivos geopolíticos por conta dessa epidemia, porque como você mesmo colocou, o Trump estava garantido, a reeleição estava garantida, a economia americana estava pujante, a melhor economia em vários anos, inclusive saiu uma pesquisa da Gallup semana passada dizendo que mesmo com a epidemia, 62% dos americanos dizem que estão melhor hoje do que estavam há 4 anos atrás, mesmo com a epidemia, né, o que é impressionante. Então, enfim, esse tema epidemia foi explorado politicamente e eu acho que foi explorado com sucesso até aqui sim, pelos democratas. Agora resta saber, né? Hoje a gente vai saber se foi o suficiente para ganhar as eleições ou não. Em termos da economia americana, de fato, ela já estava, como eu falei antes, estava
Era um fim de um longo ciclo de expansão para mim, estava perto do fim de um longo ciclo de expansão, foi 2020, e quando chegou em fevereiro, completou 128 meses de expansão da economia. Foi o mais longevo ciclo da história americana registrada, que começou em 1854, a datação dos ciclos econômicos americanos. Então, sim, a economia estava bem, mas perto de um fim de ciclo, mas não dá para dizer que isso significava que, por estar num fim de ciclo, viria uma recessão profunda. E, obviamente, não seria nada o que foi em virtude da pandemia. O problema que eu vejo é mais a longo prazo, porque a resposta do governo Trump em termos de pacote fiscal, auxílio emergencial, acabou antecipando uma complicação de endividamento que antes se projetava para 15, 20 anos. As projeções que hoje a gente vê é possível chegar no fim dessa década a quase 50 trilhões de dívida sobre PIB. Hoje está em 26 trilhões, 27 trilhões, aliás, a dívida americana, 27 trilhões de dólares. Então isso é realmente algo que começa a preocupar até... 27 trilhões é a dívida pública, né? A dívida pública, se eu colocar privada, aí é o dobro, bem mais do que o dobro disso, né? Então essa situação que complicou, né? Se antes já tinha um déficit fiscal, pós-pandemia, o déficit explodiu. Eu vi que